Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado para todos sempre, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido, ao nosso Deus toda honra, toda glória, para todos sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que habita no nosso meio, amém? Glória seja dada de eternidade em eternidade. Estamos aqui para render graças, louvores e adoração ao único que é merecedor de toda honra, de toda glória, que é o nosso Deus. Sou grata a Deus por tudo, pois grande é a misericórdia dele na minha vida, já se renovou. Mais um dia estou aqui para agradecer a ele por tudo. Desejando a todos, quando já estão me ouvindo, um dia abençoado com a graça de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo sobre cada família aqui representada. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com as nossas escolhas. As escolhas, irmãos, vão, infelizmente por quê? Dependendo da escolha, nós podemos, irmãos, sofrer consequências tristes e lamentáveis se escolhermos algo errado. Se formos inclinados pela nossa carne, infelizmente, nós não vamos produzir coisas boas, infelizmente. Mas se for pelo Espírito, vamos conseguir produzir sim, irmãos, coisas agradáveis ao nosso Deus, porque nós vamos na prática demonstrar na prática o quanto que nós amamos, não de boca, mas nas atitudes, nós provamos o quanto que nós amamos ao nosso Deus. Quando nós temos uma boa escolha, que é o quê? Amar o Senhor, se entregar para Ele, escolher sempre andar na bênção e não na maldição, porque a maldição, irmãos, como foi dito ontem, é quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, é quando não queremos obedecer aos ensinamentos dele. Mas quando estamos, irmãos, na direção, observando os mandamentos do Senhor, a bênção de Deus virá. Por mais que vamos passar por aflições, dificuldades, momentos difíceis, mas a bênção de Deus é conosco. Quando assim nós escolhemos andar na bênção, obedecendo aos mandamentos. Amém? Então eu não vou ler todo o texto porque é grande, mas aqui ainda, Deus usando ainda a vida de Moisés, ele continua aqui ainda dando as ordenanças de Deus, segundo os seus mandamentos. Eu vou ler apenas, irmãos, Deuteronômio 30, no 19 em diante, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Essa mesma promessa, irmãos, que foi para Abraão, Isaque e Jacó, ela também vem sobre nós quando nós obedecemos, irmãos, a mesma proposta que Deus fez, que Deus propôs ali para os nossos irmãos do antepassado. Se eles obedecessem, escolher a bênção, eles herdariam, irmãos, a vida eterna. Que vida é essa, irmãos? A vida eterna. Quando escolhemos andar em quê, irmãos? Na obediência. A bênção vem naturalmente, sem precisar forçarmos, sem precisar estar exigindo nada de Deus, colocando Deus, tem que ser desse jeito, que se não for assim eu não vou servir mais. Fazer isso, irmãos, é falta de entendimento, irmãos, da palavra. Não podemos, irmãos, estamos na dependência total do Senhor. A bênção do Senhor virá quando eu estou vivendo de acordo com a palavra dele. Ela vai vir naturalmente. Porém,
a maldição, irmãos, quando não dá ouvido. Quando não dá ouvido, então cabe a mim dar ouvido e escolher a vida ou, infelizmente, a morte. Quando eu escolho, irmãos, a me afastar de Deus, eu estou, infelizmente, escolhendo o quê? Morte física, espiritualmente, em todos os sentidos. Por quê? Porque me afastei de Deus. Mas o conselho dele, escolhe, pois, a vida. Olha o conselho de Deus, irmãos, para cada um de nós. Deuteronômio 30, 19, irmãos, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho a vida e a morte, a bênção e a maldição, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente, para que viva você e toda a sua família debaixo da bênção, vivendo uma vida em intimidade com Deus, vivendo uma vida em obediência à palavra de Deus, irmãos. Isso é bênção do céu. As bênçãos de Deus vão nos alcançar. A vida, irmãos, é o próprio Deus. É Jesus Cristo, irmãos. Veja, que a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, em João 10, 10, Jesus vai dizer assim, que o ladrão, irmãos, é o nosso adversário. Ele vem para quê? Vem para matar, roubar e destruir. Ele tem roubado sonho, tem roubado pensamentos de pessoas que tinham um pensamento até bom, mas depois deixou que o inimigo tomasse a mente dele e agora não tem mais paz, não tem mais fé, perdeu a comunhão com Deus. Ele rouba, irmãos, tudo aquilo que Deus nos dá. Quando nós assim não damos ouvido à voz de Deus, aí a maldição, infelizmente, nos alcança. Mas Jesus não. Aí no mesmo versículo de João 10, 10, Jesus diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então só Jesus tem vida e vida com abundância. E essa abundância, irmãos, é para a eternidade. Aqui na terra nós vamos desfrutar, irmãos, também Ele vai nos dar. Por mais que vamos passar por situações adversas, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco em todo o tempo. Se nós assim dermos ouvido à sua palavra, para que Ele não venha ser contra nós, para que Ele não venha ser testemunha contra nós. Porque Ele está dando duas opções, que o nosso Deus está aqui, irmãos, dando sempre opções. Mas cabe a mim, como eu falei ontem, vou falar hoje, cabe a mim e a você escolher entre a vida ou a morte. Cabe você e a mim escolher a bênção ou a maldição. E o conselho dele, do nosso Deus, para nós escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O conselho de Deus, irmãos, sempre é bom. É que nós venhamos escolher a vida. Vida, irmãos, viver com Jesus, vida com abundância, vida com paz. Por mais que venhamos sofrer, passar por os vales dessa vida, porque vamos passar enquanto estivermos aqui, mas não estamos só. Não estamos só. Então, qual é o primeiro passo? Eu necessito de me arrepender. Se você não está satisfeito com a vida que está levando, talvez você diga, meu irmão, eu estou mais na carne, eu vivo mais na carne, eu não tenho buscado a Deus da forma correta. Por isso o adversário roubou a minha paz, roubou os meus pensamentos, roubou os meus sonhos, mas hoje é dia de restauração. Jesus está aqui para te restaurar novamente. Basta você dizer assim, eu quero viver uma vida nova. E aí você vai se arrepender. Porque quando você se arrepende, irmãos, o refrigério chega, o alívio chega, a paz na alma chega. Quando? Quando você se arrepende. Quando você muda o seu comportamento. Quando você muda as atitudes, as ideias agora produzida agora, é conduzida pelo Espírito Santo de Deus e não mais por você mesmo. Sua carne não vai mais poder predominar. Sua carne não vai mais poder levar você para onde quer, porque agora você tem agora o Espírito de Deus do seu lado, dizendo, olha, não vai mais fazer isso.
e você decidiu a não fazer, não porque você está sendo forçada, mas porque no mundo espiritual você entendeu que você precisa se levantar, que você precisa se arrepender. A vida pela qual você está vivendo vai trazer morte, destruição, vai trazer sim maldição se você escolher a não dar ouvido à voz do Senhor, a não amar o Senhor. O conselho aqui, irmãos, no 20, de Deuteronômio 30, no 20, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e longura dos teus dias, que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais. Deus tem preparado, irmãos, o céu, a eternidade para todos nós. Mas a pergunta é, você quer morar no céu? Então passe a renunciar à carne. Passa a não querer mais ser controlado pela carne. Diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser controlada pelo teu Espírito Santo. E somente, irmãos, um verdadeiro, genuíno arrependimento que gera mudança de vida, gera mudança de comportamento, é que vai fazer o ser humano, irmãos, verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Não é se arrepender hoje e amanhã nas mesmas práticas. Eu sei que é uma batalha, irmãos, eu sei que é uma luta, mas se você pedir ajuda, Jesus, Ele está aqui para te ajudar. Nós vamos orar aqui no final. Eu quero ler mais um texto, irmão, para nós encerrar amanhã, que amanhã ainda vou concluir, ainda vou continuar essa mensagem, irmãos. Não podemos ser controlados pela nossa carne, irmãos. O nosso ser, a nossa vida, irmãos, é feita de escolha. Infelizmente, nós temos que escolher ou viver na prática do erro, sendo conduzido pela carne ou pelo Espírito. Nós temos que escolher onde nós queremos passar a nossa eternidade, com Deus ou longe de Deus. Se é com Deus, então, Pai, eu preciso me alinhar, eu preciso estar na Tua palavra, eu necessito da Tua ajuda. E o conselho dele, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Então, quando você escolhe a vida, irmãos, a bênção de Deus é sobre o teu lar, é sobre a tua semente, sobre os teus filhos, sobre a tua parentela, sobre tudo que é teu. Deus vai proteger com as mãos dele. Deus vai derramar graça. Mas tem que haver um arrependimento, uma conversão genuína. Vamos encerrar aqui, irmãos, para nós orarmos. Amanhã eu vou dar continuidade, se Deus assim me permitir. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, para que a presença do Senhor, irmão, seja na minha vida, na tua vida, tem que haver um arrependimento genuíno, tem que haver uma mudança de atitude, tem que haver uma mudança de comportamento, se arrependendo, irmãos, mostrando que não quer mais ser conduzido pela carne. E assim Deus vai ver verdade, vai ver sinceridade, vai apagar os nossos erros, nossos pecados, não vai lembrar mais, não vai mais, que Ele não, na verdade, Ele não lança no nosso rosto, Ele não é como ser humano. Amém, irmãos? Mas para que venha o tempo de refrigério, para que a paz reine no meu lar, na minha vida, na minha casa, na minha alma, o alívio, a paz, é necessário um arrependimento verdadeiro, mudança de vida, não fazer mais as mesmas práticas, porque escrito está, irmãos. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós erramos, irmãos, sem conhecer uma coisa, agora errar conhecendo. Deus é poderoso, irmãos, para mudar qualquer vida, para transformar qualquer ser humano. Basta ele se arrepender e querer dizer, eu quero, Pai, eis-me aqui, eu quero. A partir de hoje eu quero viver para Ti. Eu não quero mais viver segundo a minha vontade, segundo a minha carne. Porque eu sei que a inclinação da carne é morte, é destruição. E eu quero viver, Pai, para a eternidade. Quero viver contigo, segundo a Tua palavra. O conselho do Senhor, escolhe, pois, a vida. Jesus diz o quê? Eu vim para dar vida e vida com o quê? Com abundância. Mas é necessário nos arrepender de verdade, irmãos.
se arrepender, pois, e converter, mudar o comportamento, e assim são apagados os nossos pecados, irmãos, e assim vai vir o tempo de refrigério, e assim você vai sentir a presença de Deus, quando você verdadeiramente se entregar de corpo, alma e mente para o Senhor, amando a Ele, priorizando Ele, amém? Oremos ao Senhor. Pai justo, Pai santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças eu te dou pelos teus ensinamentos. Deus, obrigada, Pai, por falar conosco desta forma. Pai, ajuda esta minha irmã, este meu irmão que está orando, se arrependendo, Pai, ele quer mudar de vida, ela quer mudar de vida, ajuda todos, Pai. Tenha compaixão de nós, salva, meu Deus, todos que nesse momento deram ouvido e que sentiu, Pai, o toque do teu Espírito Santo e que querem verdadeiramente viver uma vida nova para ti. Escolhendo, pois, a vida, a nossa vida, Pai, está em Cristo Jesus, que deu a vida naquela cruz por nós, morrendo, meu Pai, para nos salvar, para nos libertar. A vida, meu Pai, é o Senhor Deus que nos amou primeiro. Oh, Pai, nos ajuda a te amar também. Nos ajuda, meu Deus, a amar o teu coração igual ao teu. Nos ensina, meu Pai, a viver, Pai, na verdade, na sinceridade, na honestidade, para que o Senhor seja conosco. Pai, nos ajuda. Enquanto nós estivermos aqui sobre essa terra, que o Senhor possa nos ajudar até o dia do nosso último suspiro, ou que seja até o dia da tua vinda para vir buscar a tua igreja. Eu te peço, Pai, ser conosco, nos ajuda. É o que eu te peço, agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amanhã, se Deus me der a oportunidade, nós vamos continuar ainda falando sobre as vontades de Deus, que tem que prevalecer as vontades de Deus e não a nossa carne. Amém, irmãos? Nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa carne. Amém? Que Deus abençoe a todos.